Vamos começar. Na última aula, na realidade, eu esqueci de fazer uma coisa que eu pretendia fazer depois da prova, que comentar duas questões, pelo menos, nas quais muita gente fez muita bobagem. Certo? Então, eu senti que seria talvez interessante comentar as soluções, porque tem gente ainda que não entende algumas coisas básicas de programação. Uma delas é por que a gente passa um parâmetro por referência. Tem muita gente que se confunde, certo? Então eu vou tentar explicar qual é a ideia da solução daquela questão que pedia para escrever uma função que devolvesse verdadeiro ou falso conforme uma árvore fosse de busca e, além disso, que devolvesse através de variáveis passadas por referência o mínimo e o máximo daquela árvore. Lembram daquela questão? Muitos de vocês furaram, certo? O cabeçalho da função era o seguinte: tinha que devolver um valor booleano, a função árvore de busca, recebia como argumento uma árvore binária, certo? Ou seja, um apontador para nó de uma árvore, e além disso eram passados dois argumentos inteiros por referência. Um chamava el_min, para ser o mínimo, e o outro chamava el_max, que deveria devolver o máximo, certo? E a ideia era que a função era chamada com esses argumentos, tá certo? Que era, portanto, o valor de um apontador e duas variáveis cujo conteúdo não interessa na chamada, na chamada. Podia ser lixo, podia ser qualquer coisa. A intenção era receber alguma coisa de volta. Certo? Como é que a gente deveria ter resolvido? Bom, primeiro precisa pensar conceitualmente. Ah, sim, mais uma condição. O enunciado dizia que a árvore não é nula. Certo? Não é vazia. Esse P nunca é nulo. Certo? Um monte de vocês começa. Se P é igual a nil, faz alguma bobagem, certo? Isso já não estava certo, porque a ideia é que nem na chamada original e nem numa chamada recursiva, a subárvore deveria ser nula. Tá bom? E como é que a gente resolve essa questão? Bom, é só imaginar o caso genérico, certo? O caso genérico qual é? Nós temos uma árvore, como ela não é vazia, eu posso supor que existe a raiz, tá? Que tem algum valor x na raiz. E agora, o que eu quero devolver? Os valores extremos dessa árvore, o mínimo, o máximo, e também a indicação se ela é ou não árvore de busca. Caso não seja árvore de busca, tanto faz o que vocês devolvem nas variáveis. Se essas variáveis mínimo e máximo só era para ser devolvidas caso fosse uma árvore de busca. Isso para simplificar um pouco a função, certo? Então, como é que deveria ser o raciocínio nesse caso? Bom, eu olho para essa árvore e digo o seguinte, olha, no caso geral, o que vai ser o mínimo e o máximo dessa árvore, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como é que eu vou verificar se ela é de busca ou não? Então, eu olho para essa árvore e digo o seguinte, olha, olho primeiro do lado esquerdo aqui, digo, olha, tem dois casos possíveis. Ou essa subárvore é vazia ou não. Eu falei que a árvore não pode ser vazia, mas isso não quer dizer que suas subárvores não podem ser vazias. Se essa subárvore for vazia, quem é o mínimo dessa árvore? É o próprio x, tá certo? Que está na raiz. E, além disso, a subárvore esquerda é uma árvore de busca. Concordam? Certo? Claro, árvore vazia é uma árvore de busca. Bom, se a subárvore esquerda não for vazia, o que eu devo fazer? Primeira coisa que eu devo fazer é chamar essa função com esse argumento aqui, recebendo de volta este mínimo e esse máximo, não é isso? Se ela for uma árvore de busca. Além disso, eu vou receber de volta também a indicação se é uma árvore de busca. Então, eu chamo essa função com esses argumentos, e aí eu recebo de volta o quê? Em primeiro lugar, um resultado que me diz se é ou não é árvore de busca. Se não for, pode voltar falso, porque a árvore inteira não é de busca. Se o seu lado esquerdo não é de busca, a árvore não é de busca, tá certo? Se for árvore de busca, o que eu devo fazer agora? Suponhamos que eu chamei para essa subárvore, recebi de volta
a indicação, o resultado booleano, dizendo que a subárvore esquerda é de busca. O que eu devo fazer agora? Hein? Como é que é? Fala mais alto. Pois é, eu devo agora comparar o valor máximo dessa árvore com o valor de x, não é isso? Se esse máximo for menor ou igual, menor, tanto faz, do que o x, uma parte da minha condição está satisfeita. O lado esquerdo é uma árvore de busca e, além disso, todos os valores dessa árvore são menores do que os que estão na raiz. Acho que metade de vocês comparou o x com o valor que está aqui na raiz. Está errado, não é isso? Esse valor pode ser menor do que x, mas esse talvez seja maior. Então, primeira coisa. Bom, se este valor aqui, o máximo dessa subárvore, não for menor do que a raiz, aí eu digo que a árvore não é de busca, não precisa fazer mais nada. Se for menor, o que eu devo fazer? Fazer uma coisa parecida do lado direito, não é isso? Se for vazia, eu digo que o máximo da árvore é o valor que está em x e devolvo o verdadeiro, que a subárvore direita vazia é uma árvore de busca. Se não, faço a mesma chamada recursiva aqui, com isso determino esses dois valores, certo? E aí eu comparo este valor com a raiz. Se for maior ou igual, tudo bem, a árvore inteira agora é de busca, se não, não é de busca. Está claro o raciocínio? E notem que eu não suponho nenhum valor inicial nas variáveis é o min, é o max. E nem devia, porque essas variáveis aqui, nesse caso, são somente para receber um valor de volta. Não é para mandar um valor para a função. Está claro isso? É o que a gente chama às vezes de parâmetros de saída. Existem parâmetros passados por valor que são sempre de entrada, certo? Existem parâmetros passados por referência que podem ser tanto de entrada como de saída. Nós já vimos casos em que um parâmetro de entrada era passado, mas podia receber de volta um outro valor. Tipicamente apontado para uma árvore, variável apontando para a raiz de uma árvore que mudou de valor. Nós já tivemos vários casos. Está claro isso? Então, na realidade, aqui havia, maior parte dos erros, havia dois tipos de erro. Um conceitual, no sentido de não comparar o valor que está na raiz com o valor máximo da subárvore esquerda e mínimo da subárvore direita. Isso era um erro conceitual ao imaginar a solução para a árvore de busca. Tá? E o segundo erro conceitual era esse negócio de não saber tratar, aqui era um erro de conceito de programação, não saber tratar os parâmetros de saída, parâmetros passados por referência, que deveriam devolver valores. Está claro isso ou não? Alguma dúvida? Perguntas? Vocês querem que eu escreva código também? Ou todo mundo já consegue imaginar? O código dá para fazer, eu vou começar apenas, certo? Eu não vou declarar variáveis auxiliares, à medida que eu vou escrevendo, vocês vão perceber. Eu começaria assim. Ops, escrever nesse negócio. Preciso aprender a escrever nos tablets. Mas algum dia eu vou aprender. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar se o lado esquerdo é diferente de nulo, tá certo? Se for diferente, ou vamos fazer igual primeiro? Tanto faz, vamos fazer igual, só para pegar o caso mais simples. Então, se o lado esquerdo é nulo, o que eu sei? Em primeiro lugar, eu sei que o valor mínimo da minha árvore está na própria raiz, não é isso? Tá certo? E, além disso, como ainda pode ser uma árvore de busca, eu vou continuar processando depois. Ok? Se não é nula, se a árvore esquerda não é nula, o que eu faço? Eu verifico se a subárvore esquerda
não, como é que chama a função? Árvore de busca. Se a subárvore esquerda é uma árvore de busca. E aqui eu fico pensando, puxa, se eu olhar a figura anterior... Bom, vamos redesenhar a figura anterior só para nos ajudar. Era algo assim, com os valores que me interessavam, esses três, não é isso? Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Bom, árvore de busca, pé esquerdo. Quem será o valor? Onde é que uma boa ideia é deixar o valor mínimo dessa árvore esquerda? Esse valor mínimo, se a árvore for de busca, já é o valor mínimo da própria árvore inteira, não é isso? Então já vou aproveitar, deixar na mesma variável que eu tenho, que eu passei, é o min. Esse valor aqui não, porque esse valor ainda não é o máximo final, certo? Então vou deixar em alguma variável auxiliar, que eu teria declarado no início, e vou passar também por referência. Então vai ser o elemento máximo do lado esquerdo, tá? Um nome bem mnemônico. Se isso aqui for falso, vou até colocar a negação aqui primeiro, tá? O que acontece se isso aqui for falso? O lado esquerdo não é uma árvore de busca. Devolve falso. Tá certo? Se for verdadeiro, pode continuar. Agora cai no lado direito. Notem que eu já coloquei esse valor, já está na variável certa, porque eu passei aqui o argumento. Quem quis guardar numa variável local e depois atribuir, obviamente não tem problema também. Certo? Então essas linhas aqui processam o lado esquerdo. Opa, alguém esqueceu de me corrigir. Está certo isso aqui ou não? Hein? O que está faltando aqui? Exatamente, tá? E pior que eu estou com uma colinha de lado. Esqueci de olhar e esqueci de colocar isso aqui. Tudo bem. Felizmente eu não estou fazendo a prova, né? É uma vantagem. Então tá bom. Vamos limpar um pouquinho isso aqui. E agora acertar a nossa condição. A condição é ligeiramente mais complicada. Se não é árvore de... Vamos colocar mais um parêntese aqui. Se não é verdade que o lado esquerdo é uma árvore de busca, e além disso, que o elemento máximo do lado esquerdo é menor ou igual do que Pinfo, fecha... Quantos parênteses tem para fechar? Acho que tem 2, certo? Nesse caso, retorna falso. Vou colocar umas chaves aqui só para ficar mais legível. Agora ficou certinho, não é? Notem que como eu fiz a chamada antes, quando eu passo para essa parte, essa variável já está com o valor que foi colocado através dessa chamada aqui. Tudo bem? Muita gente está com cara meio apagada, tá? Hein? Não, eu coloquei uma negação aqui. Não, mas tem um parêntese em torno das duas condições, não tem? Pode ser que eu errei nos parênteses. Suponha que tem um parêntese aqui e um parêntese aqui. Então é negação da condição verdadeira, que deveria ser verdadeira. Qual é a condição que deveria ser verdadeira? O lado esquerdo é uma árvore e, além disso, o valor aqui deve ser menor ou igual a esse aqui. Pode ser que aqui deveria ter mais parênteses, tá? Um detalhe. Eu poderia fazer, para colocar ou, eu teria que colocar não essa condição ou não essa condição. Vocês já viram as leis de De Morgan ou não? Negação de uma conjunção é a disjunção das negações. Falei difícil? Não de A é B é a mesma coisa que não A ou não B. Certo? Vamos ver isso em álgebra booleana muitas vezes. E esse return está gozado. Não, está certo. Return. Tá bom. Mais alguma dúvida? Bom, o que vem a seguir? Vem exatamente o mesmo texto, só que agora aplicado do lado direito. Tá certo? E, então,
Vem o mesmo texto depois. Aqui viria para o lado direito. Aí a gente fecha a chave e no fim coloca return true. Porque se passou pelos dois, aí devolve verdadeiro. Porque alguma hora, de vez em quando, tem que devolver verdadeiro, não é isso? Vai ser nesse caso, se passar pelos dois bloquinhos de verificação. É claro que o arranjo da programação em si é menos importante do que entender a ideia inicial de como fazer essa verificação. Muita gente se atrapalhou nesse negócio. Primeiro comparava os valores da raiz, que não fazia sentido, certo? E assim por diante. Fora outros erros mais graves. Perguntas? Tá bom. Deixa eu comentar mais uma questão, que essa, no fundo, é problema de conhecimentos de programação. Que é aquela de verificar, preencher os retângulos, para verificar se a árvore é do tipo AVL. Certo? Então tinha gente que reclamou que não tem linhas suficientes, que não dá para fazer daquele jeito, etc. Em geral era problema porque não sabia escrever expressões em C. Certo? Então vou tentar relembrar. O que era? Nós tínhamos uma função booleana que deveria devolver verdadeiro ou falso conforme uma árvore binária tinha a forma de uma árvore AVL, e se fosse a árvore AVL, devolvia na variável H a sua altura, ou em qualquer caso. Sempre devolve a altura H. Notem que aqui a especificação é diferente da outra questão. Na outra questão, se não fosse a árvore de busca, tanto faz o mínimo e o máximo. Não precisava devolver nada, não precisava estar certo nesse ponto. Inclusive é difícil fazer, porque aí teria que percorrer todos os valores. Nesse caso, eu falei, olha, qualquer que seja o caso, o H precisa ser devolvido correto, mesmo que não seja a árvore de busca. Certo? E aí vocês tinham, certo, já o esboço. If, e aqui tinha um retângulo. É óbvio que era o caso de árvore vazia, não é isso? Era só preencher. Se igual a nulo, então, o que acontece no caso de árvore ser nula? Eu tinha duas linhas aqui. O que eu tinha que fazer? Colocar o valor da altura e retornar verdadeiro, não é isso? Então, como tinha duas linhas, era só colocar H recebe 0, que a altura de uma árvore vazia é 0, return true. Tudo bem? Então, esse era o caso bem simples. Se não, vamos pular para a próxima página. Aqui já fechei, tá bom. Else. Então, a árvore não é vazia. E agora eu tinha duas declarações para auxiliar vocês, na realidade com 4 variáveis. E os nomes, obviamente, indicavam o que cada variável deveria ser. H direito. Depois tinha booleano. AVL esquerdo. Puxa, tá difícil, estou cansado. O trânsito de São Paulo estava horrível. Então, dá para cansar qualquer um. Certo? E agora eu tinha 4 linhas para completar. Então é meio óbvio que eu preciso verificar se o lado esquerdo é uma árvore AVL, se o lado direito é uma árvore AVL, e nessas chamadas eu já vou ter a altura do lado direito e a altura do lado esquerdo, não é isso? Dada a altura dos dois lados, eu vou poder calcular a altura. Então já fiz 2 ações, 2 chamadas, depois terceira ação seria calcular a altura da árvore inteira. Então a 4ª linha só poderia ser devolver o valor booleano, verdadeiro ou falso. E aí muita gente se embananou, não sabia escrever uma expressão um pouco mais complicada que nos desse o resultado. Então as 4 linhas agora eram as seguintes. AVL esquerdo igual, bom, é só verificar se a subárvore esquerda
é uma árvore AVL, não é isso? A gente passa a subárvore esquerda e aproveita e recebe nessa variável a sua altura. Mesma coisa para subárvore direita, não é isso? Essa letra é legível para vocês ou não? Dá para ler? Tá bom. Eu reconheço que minha letra não é das melhores. E com esse negócio aqui. Então nós já temos duas linhas, com isso determinamos. Quer dizer, ainda não testamos, mas determinamos veracidade ou não do fato das duas subárvores serem AVL. E notem que mesmo que uma delas não seja, eu tenho que fazer a chamada para outra, porque em qualquer caso eu quero ter a altura. Tá certo? Então eu já tenho duas alturas, eu posso calcular a altura final. E o enunciado diz que vocês já recebem de graça uma função que dá o máximo entre dois valores. Então, qual será a altura da árvore inteira? É a maior das duas, e tem gente que esqueceu de somar um, né? Somar a altura da raiz, tá? Tem gente sorrindo assim, né? Deve ser aqueles que esqueceram, né? Tá certo? Quem esqueceu esse 1 vai sempre receber 0, né? Se não soma em cada nível, a altura sempre vai dar 0, tá? E o último comando? Bom, o último comando tem que ser da forma return. Não pode ser if qualquer coisa, porque if não é um comando simples. O que eu devo devolver? Devo devolver verdadeiro ou falso, conforme a árvore seja ou não AVL. Qual é a condição para que a árvore seja AVL? Primeiro, os dois lados precisam ser AVL, não é isso? Então, AVL esquerdo é AVL direito é. Que mais? Isso é suficiente? Tem gente que parou nisso aqui. Mas tem mais uma condição que precisa ser satisfeita, não é isso? A diferença das alturas tem que ser menor ou igual a 1, certo? E aí eu falei para vocês que existe uma função conveniente que dá o valor absoluto, certo? De um número, certo? Só isso. Tá? Muita gente não sabe que pode escrever em C, não precisa nem colocar esses parênteses, uma expressão dessas. Tá? Isso é um valor que pode ser devolvido no comando return. Aí o pessoal começava a escrever if, tudo isso, then return true, else false. Não precisa fazer isso, devolve a própria expressão. Tá certo? O que vai ser devolvido, o seu valor, seja verdadeiro ou falso. Alguma pergunta? Tá bom. Então, com isso, vamos terminar a parte de correção da prova. Porque as outras questões era ou vocês tinham conceito, sabiam ou não. Não adianta eu fazer de novo aqueles exercícios de inserção, remoção, etc. Okay? Bom, então, não havendo dúvidas, vamos voltar ao nosso assunto da última aula, que eram algoritmos de ordenação, não era isso? Acho que o último algoritmo que nós olhamos foi esse de seleção simples, não era? Sim. O próximo algoritmo que nós vamos olhar, ele é extremamente interessante, vocês já podem ver os comentários aqui, eu acho que eu até mencionei na última aula. No pior caso, ele não parece tão bom assim. No pior caso, ele é quadrático. Parece tão ruim quanto o bubble sort. Por outro lado, no caso médio, ou seja, se vocês pegam todas as permutações possíveis, se elas são equiprováveis, certo? Em média, esse algoritmo vai ter complexidade ou eficiência proporcional a n logaritmo de n. De vez em quando vai ser muito mais rápido do que isso, de vez em quando vai ser muito pior, mas em média ele vai ser muito bom, certo? Ou seja, na prática ele vai ser isso aqui. E mais do que isso, na realidade os detalhes de implementação dele são tais que na realidade, a não ser em condições especiais, onde a gente sabe alguma coisa a mais sobre a ordem dos valores, mas que não sejam essas condições, normalmente é o algoritmo preferido de classificação na memória, classificação interna,
aquela que eu comentei na última vez. Certo? Apesar de que, teoricamente, ele pode ser menos eficiente do que alguns outros, na prática ele se mostra mais eficiente. Então, é um dos métodos preferidos para serem usados, tanto assim que, normalmente, quando vocês pedem para ordenar numa linguagem de programação, eu não me lembro em Java, mas certamente tem função sort, certo? Em C tem, até em C essa função chama QSort, tá? É meio chatinha de usar, precisa acertar os apontadores, etc. Mas funciona direitinho, ok? E quase, eu acho que a maioria das linguagens modernas tem essa função, usa esse algoritmo de ordenação, ok? Como é um algoritmo importante, eu vou tentar explicar com algum detalhe, porque, por outro lado, ele é o que eu chamaria, ele tem uma implementação delicada, ou seja, pequenos detalhes, é fácil de errar a sua implementação. Ao contrário do bubble sort e os outros que nós vimos até agora, eles são tão lógicos que, fazendo aquela figurinha, qualquer um programa aquilo, certo? O quicksort tem alguns pequenos probleminhas de implementação para fazer direito. Tá? A primeira observação é a seguinte: ele vai ser usado de maneira recursiva. Então, normalmente, o que eu vou explicar é uma função auxiliar que vai ser chamada por quicksort. Essa função auxiliar vai ter três argumentos. O próprio vetor a ser ordenado e o limite inferior e superior que deve ser ordenado. Não é o vetor inteiro que ele vai ordenar em cada chamada. Daqui a pouco eu explico. Certo? Na realidade, o cabeçalho, vamos só olhar o cabeçalho, o código eu explico depois. O cabeçalho é esse aqui, dessa função auxiliar. Então, notem que eu passo aquele vetor, que, se vocês lembram, é uma estrutura que tem o tamanho do vetor e o vetor de dados, certo? Mas aqui a gente vai passar aquela estrutura e, além disso, vai passar o índice do extremo esquerdo e extremo direito desse vetor. Qual é a ideia? Se vocês têm esse vetor, que nós chamamos de D, não é isso? De dados, eu vou supor que o esquerdo é um inteiro índice de um elemento, direito um outro índice aqui, e o que essa função auxiliar deve ordenar é somente entre esses dois, inclusive. O resto aqui ela não deve ordenar ainda. Na realidade, vocês vão ver que recursivamente vai ordenar, porque chamada original, notem que os limites quais são? 0 e o tamanho, não é isso? O número de elementos menos 1, que é o índice do último elemento. Ou seja, a chamada original vai ser ordene o vetor inteiro. Só que para ordenar o vetor inteiro, nós vamos fazer chamadas recursivas que ordenam pedaços do vetor. Está claro isso? Então, é importante lembrar qual será o cabeçalho. Tá bom? E agora eu vou tentar passar para vocês a intuição desse método. Então, a ideia é a seguinte: vocês têm um vetor. Aqui eu passo aquele argumento que é o índice inteiro. Aqui eu passo um argumento que é índice direito. Ok? Isso. Tá? O que tem aqui no momento não interessa. Aí o método consiste no seguinte: a gente arbitrariamente escolhe um valor. Pode ser um dos valores que estão aqui, mas pode ser até outro valor. Mas, em princípio, né, na implementação que eu estou mostrando para vocês, eu arbitrariamente escolhi o valor que está no meio. E eu coloco numa variável, esse valor eu coloco numa variável que eu chamo de pivô. Esse é o nome na literatura que esse valor recebe. Pivô vai ser o valor que vai separar elementos desse vetor. Certo? Uma vez que eu coloquei aí, eu esqueço que ele tem algo a ver com esse elemento do meio ou qualquer outro lugar. Na realidade, numa boa implementação, não é nem o do meio, porque notem que o do meio não quer dizer que tem valor no meio. Porque se o vetor está desordenado, pode ser o mínimo, pode ser o máximo, pode ser qualquer outra coisa. Tá? Então, numa boa implementação, na realidade não é nenhum desses valores. Mas só para simplificar, eu peguei um valor do meio, certo? E suponham que eu coloco numa variável aqui que eu chamei pivô. E aí eu faço o seguinte: eu começo com uma variável i aqui. Não está escrevendo por quê? Ah, sim. Culpa minha. Eu começo com uma variável i, aqui com uma variável j, e agora eu vou entrar na seguinte repetição.
eu vou andar com o valor i, pulando todos os valores que são menores do que o pivô. Okay? Pode ser que não avance nada, porque pode ser que o primeiro elemento, começando já no próprio esquerdo, seja maior, certo? Ou igual. Eu só vou pular os menores do que i. Mas vamos supor que deu para pular. Então i chega aqui. Se deu para pular, eu sei que esse elemento que eu achei aqui é maior ou igual ao pivô. Que se fosse menor, eu continuaria pulando. Tudo bem até aí? Aí eu vou fazer o contrário daqui. Eu vou andando para a esquerda até achar o primeiro elemento que não é maior do que pivô, ou seja, que é menor ou igual ao pivô. Então, meus novos valores de i vão estar aqui e aqui. Tudo bem? Mais uma coisa, quer dizer, isso eu vou fazer no começo, mas a maneira como o algoritmo funciona, vocês vão ver que eu vou poder concluir, eu já sei que todos os valores anteriores a esse ponto são menores ou igual ao pivô. Todos os valores posteriores a esse ponto são maiores ou iguais a esse pivô. Na primeira rodada é óbvio, porque eu pulei todos que, inclusive, nem incluí os iguais, certo? Mas vocês vão ver que eu vou manter essa propriedade. Agora, notem que eu estou em mãos com um índice i, um índice j, tais que esse valor aqui é maior ou igual do que pivô, e esse valor aqui é menor ou igual ao pivô. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma troca dos dois valores. Esse valor que estava aqui vem para cá e o outro vai para lá. Os valores, não os valores de i. Notem que esse valor aqui era menor ou igual ao pivô, não era? Se eu já sei que os valores aqui eram menores ou iguais, eu acrescentei mais um valor menor ou igual. Estendi essa sequência de valores menores ou iguais, pelo menos de 1. Na realidade pode ter sido mais, porque eu andei nos menores. Concordam? Mesma coisa aqui. E agora, depois dessa operação, eu avanço i de 1 e j de 1. Ou seja, se eu olhar de novo a situação geral, ainda dentro dessas repetições, eu vou ter, se esse é esquerdo e esse aqui é o direito, esse aqui é i e esse aqui é j, eu posso dizer que tudo que está antes do i, até esse ponto aqui, é menor ou igual ao pivô. E tudo que está depois do j é maior ou igual ao pivô. Okay? E aí eu repito a mesma coisa. De novo, eu vou avançar o i e avançar o j. E avançar na direção contrária ao j. Fazendo a mesma operação. Eu só vou parar quando i e j cruzarem. Quando i deixar de ser menor ou igual ao j. Se for igual, eu ainda faço a troca. Nós vamos ver depois nos detalhes do algoritmo. Isso aqui vai ser a primeira fase do meu algoritmo. Ou seja, eu quero chegar numa situação. Eu vou chegar numa situação agora que é a seguinte. Tudo bem colorido, mudando as cores, tá? Aqui esquerdo, aqui direito, tá? Eu vou chegar numa... Na realidade são duas situações possíveis. Eu vou ilustrar uma delas, certo? Depois talvez eu comente a outra. Eu vou chegar numa situação na qual o j está aqui e o i está aqui. Porque eu fiz aquela troca que eu falei para vocês e avancei o i e avancei o j. Aí eles cruzaram. Mas pela transparência anterior, eu sei que o que está desde esquerdo até o iésimo, sem entrar no iésimo, é menor ou igual ao pivô, não é isso? E o que está à direita de j, mas sem usar o jésimo, é maior ou igual a j. Então eu particionei o meu vetor, esse trecho do vetor entre esquerdo e direito, em dois segmentos. Um segmento que é menor ou igual ao pivô e um segmento que é maior ou igual ao pivô. Deu para entender? Se eu tiver sorte, essa divisão foi mais ou menos ao meio. Falei, se eu tiver sorte, tá? Depois eu vou comentar o que quer dizer sorte nesse caso. E aí eu olho para isso aqui e digo o seguinte, puxa, se todos esses valores são maiores ou iguais ao pivô,
e todos esses aqui são menores ou iguais ao pivô, o que eu posso fazer? Eu posso ordenar separadamente esse segmento aqui e separadamente esse segmento aqui, não posso? Se esse ficar ordenado e esse ficar ordenado, o segmento inicial inteiro também vai ficar ordenado, não vai? Porque notem que se todos esses são menores do que pivô e todos esses são maiores, eles podem ficar daquele lado e não vão ter que mudar mais de posição para o outro segmento. Entre si talvez tenha que mudar, mas para o outro segmento não vão ter que mudar. Concordam? Bom, mas aí, como é que eu ordeno esse segmento e esse segmento? Alguma sugestão? Recursão, claro, né? Eu tinha que ordenar esse vetor maior, tá? No fundo, eu quebrei o vetor em dois vetores menores. Tá certo? E eu digo, se eu conseguir ordenar cada um deles, o vetor inteiro está ordenado. É situação típica de usar recursão. E quando é que eu vou deixar de usar recursão? Quando o segmento tiver tamanho 1, né? Porque tamanho 1, vetor de tamanho 1, por definição, está ordenado. Está claro isso? Então aqui eu vou fazer uma chamada recursiva daquela função auxiliar minha, com o mesmo vetor, o mesmo valor esquerdo e índice j, não é isso? Porque o j, inclusive, está tudo ordenado. Para ordenar esse aqui, eu vou usar a mesma função auxiliar, mesmo v, começando com i e o índice direito. Quando eu voltar, está tudo ordenado. Como eu comecei originalmente de 0 até n-1, minha chamada original, o vetor inteiro estará ordenado. Interessante, não é isso? Agora, aqui tem várias coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, pode acontecer, vocês podem olhar depois, bom, depois a gente pode olhar o algoritmo também. A situação final não é necessariamente aquela que eu indiquei. Nós podemos ter a seguinte situação final também. Um elemento sobrou aqui. Isso vai acontecer na seguinte situação. Quando a gente avançou I, avançou J, os dois, I e J, caíram aqui. Que na realidade deu um valor igual ao pivô. Então o avanço do I e do J caiu aqui. Eu fiz aquela troca com ele mesmo, não mudou nada. Avancei o I. Desculpe, a situação final não é essa. É o contrário. Avancei o I daqui para cá, e avancei o J daqui para cá. Tá certo? Aí vai sobrar esse cara no meio. Bom, mas notem que a propriedade, aquela que eu falei, ainda vale. Até o I está tudo ordenado, certo? Acima do J também está tudo ordenado. Desculpe, não falei que está tudo ordenado. Vale aquela propriedade, menor, maior. Na realidade, esse elemento no meio, ele é igual ao pivô. Mas se ele é igual ao pivô, ele pode ficar no lugar que está. Porque ele é maior ou igual a todos esses e menor ou igual a todos esses. Então eu posso aplicar a mesma chamada recursiva para esse segmento, e esse cara aqui no meio fica onde está. Não preciso mexer nele. Ele já pode estar nessa situação final. Notem que pode haver mais de um valor igual ao pivô. Ele pode estar em qualquer lugar aqui. Desculpe. Maior ou igual pode estar em qualquer lugar aqui, porque esses valores são menor ou igual, maior ou igual. Não tem importância. Depois eles migrarão para o lugar certo. Então, na realidade, nós só podemos ter essas duas situações, no fim. Notem que esses pontos são um pouco delicados. Na hora de programar, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Certo? Por isso que eu preferi explicar a filosofia do programa antes de olhar os detalhes. Bom, os detalhes de implementação até que o programa parece bastante simples, não é isso? Olhem para isso aqui. Aí só tem programação agora, tá? Mas na realidade segue exatamente aquilo que eu expliquei. Nós temos essa função auxiliar, quicksort, que recebe aqueles dois argumentos, em particular importante esquerdo e direito, tá? Sim, uma suposição, obviamente, que o vetor não é vazio. Se for vazio, eu nem teria chamado, tá? Aliás, vocês vão ver que depois eu verifico isso. Tem mais alguns detalhes que eu não expliquei ainda, tá?
Aí eu pego e digo, olha, o I vai começar na ponta esquerda, o J vai começar na ponta direita, tá? E eu vou escolher um pivô. Como já falei, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, neste caso particular eu peguei o seguinte, peguei índice esquerdo, índice direito sobre 2, tá? E peguei o elemento que está no meio, mais ou menos no meio, depende se é par ou ímpar, etc. Tá? Essa é uma escolha totalmente arbitrária. É um valor que eu vou usar para separar os dois segmentos. Notem que eu estou pegando o valor, não o índice. Uma vez que tirei esse valor, tanto faz onde é que ele está. E eu vou usar esse pivô para fazer os avanços. Então agora eu entro numa repetição, dentro da qual eu vou fazer outras repetições. Quais são as repetições? Primeiro lugar, enquanto o valor de DI é menor do que pivô, adianto o I. Enquanto que o valor de J é maior do que pivô, eu reduzo o valor de J, porque ele anda para a esquerda. Tá certo? E eu verifico se eles por acaso não cruzaram. Se eles não cruzaram, eu troco os dois valores e avanço os dois índices. Lembram daquela troca que eu fiz? E vou agora verificar se com esse avanço eles não cruzaram. Enquanto eles não cruzarem, repito novamente isso aqui. Quando eu sair daqui, eu vou ter o vetor particionado naqueles dois segmentos que eu falei. Aí eu preciso verificar se algum dos segmentos por acaso não ficou vazio. Certo? Então, se esquerdo é menor do que J, pode ordenar. Se direito é maior do que I, pode ordenar. Na realidade, notem que eu verifico não apenas se é vazio, mas se é pelo menos se é tamanho 1. Eu exijo que seja maior e não igual. Se for igual, não chamo, porque se for igual, quer dizer vetor de tamanho 1. Vetor de tamanho 1 não precisa nem ordenar. Tudo bem? Bom, nesse algoritmo, o que é crucial, a escolha do pivô. Por quê? Bom, suponham, por exemplo, que eu peguei esses dois caras aqui, tá? E suponham que eu peguei um valor daqui, um pivô, que por acaso é o mínimo dos elementos que estão aqui. O valor dele é mínimo. Suponhamos que o valor mínimo, por acaso, estava aqui no meio, do jeito que eu peguei. O que vai acontecer na hora de particionar? Esse valor mínimo, tá, vai acabar vindo para cá, não é isso? E todo o resto vai vir para cá. E a partição vai ser essa. De um lado vai sobrar um elemento, do outro lado vai sobrar n-1 elementos. Qual é a conclusão? Que na minha recursão agora, eu vou primeiro ordenar vetor de 1, que nem vou ordenar, depois vou ordenar, eu queria ordenar vetor de tamanho n. Agora vou ordenar vetor de tamanho n-1, depois n-, se eu continuar tendo esse azar análogo, depois vou ter vetor de tamanho n-2, n-3, etc. Tá? Vai dar um algoritmo quadrático. Porque cada particionamento, eu percorro todos os elementos, não percorro? Em cada particionamento, percorro quantos elementos tem. E o número de vezes que eu vou fazer isso é n. Então vai dar aquela soma, n-1, n-2, n-3, vai dar n quadrado. Esse é o pior caso, não é isso? Então, dá para ver que se a gente tiver azar, e realmente precisa ter azar, porque notem que se eu peguei esse cara, ele era mínimo, ele migrou para cá, e apesar desses avanços, quem caiu no meio desse novo vetor também é o mínimo do que sobrou, inclusive não é fácil construir contra-exemplo, certo? Mas existe, dá para construir, é só andar ao contrário. Certo? Então esse algoritmo precisa tomar cuidado nesse sentido. O que se faz na prática? Na prática, às vezes a gente confia na sorte e implementa, por exemplo, desse jeito, se bem que dá exatamente na mesma, pegar, por exemplo, em vez de pegar elemento extremo, pegar esse elemento aqui, não tem problema. Tanto faz se é aleatório o negócio, tá? Pode ser que esse é o melhor valor e não o que está no meio. É perfeitamente possível. Então, no fundo, se é para pegar algum elemento, tanto faz qual deles. Algumas implementações fazem o seguinte, pegam o primeiro, o último, o do meio e tiram uma média deles. Porque aí vai ser difícil acertar o mínimo, o máximo,
pegar na prática, isso deve dar alguém que separa alguma coisa. Agora, eu não falei nisso, tá? Porque não falei nada sobre eficiência no caso médio. Por que não falei? Porque é muito difícil de fazer essa análise. Talvez vocês façam no curso de análise de algoritmos. Mas uma coisa que a gente pode perceber facilmente é o seguinte. Eu falei para vocês que se a gente tiver sorte, o nosso particionamento vai ser mais ou menos no meio, não vai? Então a gente particiona no meio, depois novamente particiona no meio, na recursão, etc. Tá? Quantas vezes a gente vai ter que particionar? Quantos níveis vai dar? Até chegar no tamanho 1. Logaritmo na base 2 de n, não é isso? E se a gente somar todas as operações para percorrer aqueles pedacinhos, é tudo tamanho n, não é isso? Então dá n vezes logaritmo de n, que é ótimo. Mas isso só funciona se a gente tiver sorte, ou seja, se em cada particionamento a gente cai mais ou menos perto da metade. O interessante é que, em média, isso acontece. Mas o pior caso, como nós vimos, não acontece. Felizmente, na prática, isso funciona muito bem. Tá? Então, nesse sentido, é um algoritmo extremamente interessante, tá? Por causa disso, tá? Que na prática ele é muito bom. Okay? E aqui está, como normalmente a gente quer chamar a função com um único argumento, que é manda ordenar, a gente escreve uma outra função que chama essa auxiliar, sem dizer quais são os limites, certo? Ela que estabelece os primeiros limites. Tudo bem? Agora, para quem for estudar depois com detalhes o algoritmo, tá? Deve prestar muita atenção nessas condições aqui, porque elas são importantes, certo? Pequeno engano aqui, em vez de menor ou igual, colocar menor, já vai dar bobagens, tá? Existem outras, se vocês olharem nos livros, muitas vezes o pessoal separa em duas funções. Uma que particiona e outra que faz as chamadas recursivas. Questão de gosto. Essa é uma implementação muito eficiente em termos de que ela evita chamadas adicionais de funções. Perguntas? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, isso provavelmente vocês estão cansados, para refrescar um pouco vocês. Nós vamos terminar a matéria dessa aula nesse ponto, eu vou distribuir uma prova para vocês, certo? Uma prova especial, ao contrário, certo? Vocês que vão me julgar, ok?